Olá, galera, tudo bem? Como eu tinha prometido para vocês, hoje esse vídeo é de revisão, tá certo? Pra gente recordar os assuntos que a gente já viu, a fim de vocês estudarem para a prova, tá bom, galera? E, pessoal, eu acho que esse vídeo ele é interessante porque ao estudarem para a prova, se vocês quiserem assistir esse vídeo, né, para poder, como se fosse um resumão para vocês estudarem, ele vai servir exatamente nesse sentido, de resumir a matéria e facilitar o estudo de vocês, tá bom? Pessoal, não vou passar nada para vocês copiarem hoje, tá certo? O objetivo é que a gente assista o vídeo, relembre os conteúdos anteriores que a gente já deu, e no final eu vou passar para vocês um resumão escrito. Então eu vou deixar a foto aí no grupo para que vocês possam bater o olho nesse resumão e conseguirem visualizar a matéria do bimestre, tá bom? Como se fosse um mapa mental, vamos colocar assim. Então tudo para facilitar o entendimento de vocês, tá certo? E no finalzinho também a gente vai fazer algumas enquetes para poder tudo também servir como uma forma de revisão de conteúdo, tá bom? Para que vocês possam arrasar na prova semana que vem. Então, pessoal, a gente começou falando sobre capacidades físicas, certo? Falamos que as capacidades físicas são aquelas capacidades que a gente pode treinar no nosso corpo. Então, elas são desenvolvidas no nosso corpo através do treinamento, tá certo? E essas principais capacidades estão presentes tanto no nosso dia a dia quanto na prática de esporte. Então, por exemplo, a força, a flexibilidade, né? Então, são capacidades que nós temos que são muito exigidas tanto no nosso dia a dia quanto na prática de esporte, correto? E vimos que as principais capacidades físicas são força, flexibilidade, coordenação motora, agilidade e resistência aeróbia, tá certo? Então são as 5 principais capacidades físicas. Falamos um pouquinho da força, né, que é a capacidade que os nossos músculos têm de vencer alguma resistência. Então, de repente, eu tenho aqui um estojo, né, faz conta que ele é muito pesado, e a partir do momento que eu consigo empurrar esse objeto, meu músculo ele teve que fazer algum tipo de força para poder vencer esse objeto, tá certo? Então, isso é a força. Já a flexibilidade, ela é meio que ao contrário, vamos colocar assim. Nossos músculos eles se alongam para poder alcançar alguma coisa. Então, tem algo que está aí bem longe de você, você precisa se alongar para poder buscar, para poder alcançar um objeto ou algum alvo, tá legal? Então, a flexibilidade está associada à elasticidade, ao estiramento do músculo para poder alcançar alguma coisa, tá certo? A capacidade que nossos músculos têm de poder se alongar. Falamos também da coordenação motora, né, que envolve a realização correta dos movimentos. Então, por exemplo, a gente vai escrever. Então, precisa que haja uma ordem nos movimentos para que a letra saia da forma correta, porque se você simplesmente pegar o lápis e balançar de qualquer forma, não vão sair letras, vai sair qualquer coisa, né? Então, você precisa ter uma ordem para que a letra saia da forma correta, né? Então, a capacidade da gente ordenar os nossos movimentos envolve a questão da coordenação motora, tá bom? Falamos também sobre a resistência aeróbia, que é a capacidade que a gente tem de sustentar uma atividade que exige um esforço cardiovascular, cardiorrespiratório. Então, a capacidade que a gente tem de sustentar essa atividade por um certo período de tempo. Então, se você sustenta essa atividade por bastante tempo, a gente pode dizer que você tem a boa resistência aeróbia. Se você não consegue sustentar muito tempo, né, fica cansado à toa, subir uma escadinha já fica ofegante, respirando fundo, então sua resistência aeróbia ela é ruim, ela é baixa, tá certo? E a última capacidade que a gente falou foi a agilidade, que é bem parecida com a coordenação motora, né? Envolve a gente realizar os movimentos da forma correta, porém está envolvida a velocidade. Então, a realização correta e rápida de algum movimento envolve a agilidade, tá bom? Essas foram as principais capacidades físicas que a gente falou, né? E também falamos um pouquinho a respeito dos suplementos e dos anabolizantes.
né, que muitas pessoas fazem uso a fim de ter um aumento de força, aumento de velocidade, aumento de resistência, né, para aumentar as capacidades. No entanto, a gente viu que os suplementos, eles não são indicados para pessoas que são iniciantes, eles são indicados para atletas, né, para quem já treina há muito tempo, já está acostumado a treinar. Para esse tipo de pessoa, ele não vai fazer mal, né? Principalmente se usado da forma correta, pelo contrário, ele vai trazer benefícios para essa pessoa. E ele tem o objetivo de complementar os nutrientes que faltam na alimentação de uma pessoa. Então, se aquele atleta ele precisa de um número alto de proteína para ele poder ter um ótimo desempenho, e na dieta dele ele não consegue comer isso, porque seria muita coisa, vamos colocar assim, então ele toma esse suplemento para que ele possa chegar no nível que ele deseja, no nível que ele precisa. Então o suplemento serve para esse fim, tá bom? Já os anabolizantes, pessoal, a gente viu que eles trazem diversos prejuízos, né? Principalmente ao nosso fígado e por se tratarem de substâncias hepatotóxicas, que a gente chama, né? E também trazem muitos prejuízos ao nosso sistema hormonal, porque a gente sabe que os anabolizantes, eles nada mais são do que manipulação de hormônios para que haja aumento de volume do músculo, tamanho, né, no caso, aumento de força e aumento de outras capacidades, porém tem os efeitos colaterais, né? Homens se desenvolvem características femininas, as mulheres masculinas e assim por diante. Então, os danos no fígado e as características invertidas são os principais prejuízos dos anabolizantes, tá bom? Então, essa é a grande diferença, tá legal? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Pessoal, resumindo de forma bem rápida, né, bem direta, o que a gente falou foi isso, tá bom? Das capacidades físicas e do uso de suplementos e anabolizantes que as pessoas buscam utilizar para aumento de capacidades físicas e de outras valências, como, por exemplo, o ganho de massa muscular, tá bom? E outras variáveis, tá certo? Vou deixar o mapa mental lá para vocês, vou fazer perguntas e é isso. Vocês vão arrasar na prova, tenho certeza, tá bom? Se tiver dúvida, pergunta. A hora é agora, não deixa de falar, tá bom, galera? Beijo!